Olá, internautas do Muvuca Brasília. Estou tendo a honra de receber o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, professor aqui da Faculdade de Direito. Nós estamos aqui na Faculdade de Direito e é o coordenador do grupo de estudos aqui da UNB, o Direito Achado na Rua, que é o nome do nosso programa. O professor José Geraldo, a gente vai gravar uma série de 3 programas para a gente já ir comemorando, né, professor, o aniversário de 30 anos do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Nesse primeiro programa, nessa primeira edição, nós vamos falar do passado, da história. Eu gostaria que o senhor fizesse um resgate histórico do direito achado na rua. Nos seguintes, nós vamos falar do que o programa trabalha na atualidade, e no terceiro programa a gente vai falar sobre o futuro do grupo de estudo Direito Achado na Rua. Professor, tudo bem? Prazer mais uma vez falar com o senhor. Nós inauguramos o nosso programa com a entrevista do senhor. Sim, né? É verdade. Então, cumprimento o João Negrão, que é o âncora do programa, né? A Beatriz, que está por trás das câmeras, né? E os que nos seguem, né, já com uma série, porque outros colegas também têm participado de gravações, depoimentos sobre temas que estão ligados ao tronco comum desta, vamos dizer assim, linha de estudo, linha de pesquisa, que é o direito achado na rua. Então, cumprimentos a todos os que nos seguem. Ok, professor, resgata um pouco, né? A gente sabe que começou lá com o professor Roberto Lira Filho, né? Na década de 80, né? Quase um pouquinho antes, porque, na verdade, em 1978, aqui na UNB, o professor Roberto Lira Filho, que é uma referência estimada no campo da teoria crítica do direito, né, leu aqui na UNB, num evento, mais ou menos de poucos interlocutores, uma conferência depois publicada que teve como título Para um Direito Sem Dogmas. O título e o conteúdo era uma dupla interpelação naquela altura. Uma interpelação política, porque vivíamos uma quadra de autoritarismo, era pleno período militar, a ditadura chamada de 64, né? E que não era uma referência unicamente no Brasil, porque esse ambiente autoritário estava espalhado pelo mundo, na Europa, ainda com resquícios em Portugal, na Grécia, e nos países que tinham vivido a experiência do fascismo e do nazismo. E também com o populismo de direita na América Latina, um período duro, difícil, de restrição de liberdades, de redução do espaço da política e de contenção dos direitos. E o segundo desafio era o teórico, porque ainda tínhamos na nossa formação jurídica a mentalidade do positivismo jurídico, sobretudo o positivismo legal, que só vê direito como lei, e num sistema autoritário, a lei que marca o jurídico é a lei da ditadura. E no Brasil, por exemplo, era a Lei de Segurança Nacional, os atos institucionais, né? Subordinando a Constituição. Lei de imprensa. Isso, né? exatamente. Então, para um direito sem dogmas era essa dupla crítica, teórica e política, contra o autoritarismo na ação política e contra o dogmatismo, sobretudo positivista, no campo jurídico-teórico. Algo que acontecia um pouco por toda parte, porque nessa mesma conjuntura, por exemplo, no mesmo ano, na França, em Grenoble, um grupo de professores, esses de orientação marxista, haviam lançado um manifesto igual chamado Critique du Droit, a crítica ao direito, que tinha gente como André Jean, Arnaud, Michel Miai, né, que faziam esse modo também interpelativo ao duplo aspecto
de restrição no campo da vida política e da vida teórica. Nos Estados Unidos, o movimento Legal Criticism. Na Espanha, na Itália, o movimento de uso alternativo do direito. E no Brasil, algumas manifestações também no mesmo campo, como no Rio de Janeiro, com juristas que vinham da assessoria aos movimentos sindicais, aos movimentos sociais, Miguel Presburg, Miguel Baldez, direito insurgente. E no Rio Grande do Sul, um movimento de magistrados que queriam repensar a sua função social. De magistrados? Magistrados. Juízes para o direito alternativo. Queriam repensar a sua função social, para que e para quem a justiça... Hoje a gente tem, desculpe interromper pessoa, mas só para a gente fazer um link com a atualidade, a gente tem os juízes pela democracia. Isso, né? alguns são egressos desse movimento de juízes para o direito alternativo. Interessante. Que criaram revistas, que criaram linhas editoriais e que construíram uma rediscussão no campo da sua prática social, porque eles queriam rever a sua função social, juízes para que e para quem, né? Mas também as bases da formação legalista da sua cultura jurídica. Então, havia esse movimento no Rio Grande do Sul de magistrados, ainda há resquícios disso com outras dimensões, um deles é essa Associação Juízes para a Democracia. E também lá no Sul, sobretudo em Santa Catarina, vindo da academia, né, um grupo de acadêmicos que instalou uma grande discussão, formando uma espécie de movimento também, com seminários, congressos, inclusive internacionais, chamados Encontros de Direito Alternativo. Então, é esse ambiente crítico de autorrevisão, no qual, por exemplo, a conferência do Roberto Lira, para um direito sem dogmas, né, se colocou sugerindo que o direito não fosse só a aplicação de leis, porque as leis não são por si definidas como legitimamente, se elas têm uma origem espúria, se elas têm uma origem que foge aos fundamentos dessa legitimidade, né? E que nosso papel crítico é o de fazer a interpelação tanto social, contra a ditadura, pela democracia, contra a censura, contra a tortura. Pela anistia. Pela anistia, exato. Que era nesse período. Isso, né? Pela Constituinte, pela que logo se instalou. Depois, o Roberto Lira Filho publicou um livrinho, que é um rastilho de mobilização, chamado O que é Direito, pela coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, dirigida à época pelo o Caio Graco, sim, né? E que tinha sido fundada lá atrás pelo Monteiro Lobato. Não sabia entre outros, né? E esse livrinho aí ele formulava vamos dizer assim, uma outra concepção de direito que não fosse a definição do jurídico pelo legal, mas, como ele dizia no livro, na medida em que eles a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade, né? Na base dessa disposição, o Lira disse que queria construir uma leitura do jurídico orientada por esses fundamentos políticos e teóricos, direito como liberdade, que ele gostaria de chamar de direito achado na rua. Né? E ele usava a expressão direito achado na rua. O Lira também era um grande poeta e, como tal, ele tinha um pseudônimo chamado Noel Delamare, com o qual ele exercitava essa dupla vocação, a de criador de poesia, ele escreveu um livro da Cama ao Comício, por exemplo, e de tradutor de poesias. Ele traduzia, Noel Delamare. Ele traduzia poesias em 7 idiomas, com os quais ele lidava quase como que línguas nativas. E, curiosamente, o primeiro volume é de um 8º idioma que ele não dominava, que era o húngaro.
porque o grande amigo dele, Paulo Ronay, disse, já que você vai fazer esse projeto, né, de tradução de poesia, que ele chamava o Cancioneiro dos Sete Mares, os 7 idiomas que ele dominava, né, comece com Endre Ode, o grande poeta húngaro. E o Lira disse, mas eu não falo húngaro. E o Ronald disse, mas eu sou húngaro, eu traduzo para você literalmente e você reconstrói com a ajuda das traduções em inglês, em francês, em italiano, né? E o primeiro volume da série é a canção do Jacobino Magyar, do Jacobino húngaro, né? Que era Endre Ode, A-D-Y, né? Mas então, essa versão literária do Lira, para chegar ao direito de estar na rua, ele dizia, me inspiro num outro jovem poeta, todo mundo faz poesia na juventude, que era Karl Marx. E ele mencionava um poeminha de Marx, que ele traduziu do alemão, chamado Cante e Fichte buscava o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, Karl Marx. A metáfora... Que todo mundo vê Karl Marx como um grande filósofo. Mas que era um grande estudioso da literatura. Aliás, a filosofia anda junto com a poesia, né? Porque ela tem muito dessa parte. Curiosamente, por exemplo, o Manifesto Comunista começa com uma frase que Marx tira de Shakespeare. Tudo que é sólido desmancha no ar. Desmancha no ar. Um fantasma percorre a Europa, né? O fantasma, tem vários, né? O fantasma percorre a Europa, um espectro ronda a Europa. Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Tudo que é sagrado se desacraliza, tudo que é sólido desmancha no ar. Isso é de Shakespeare na Tempestade. Marx lia Shakespeare, né? Então, aí o Lira dizia, eu quero aplicar esse campo de estudo do direito, esse impulso que Marx trouxe com a poesia, trazendo o pensamento para o chão do mundo que precisa ser transformado. E não para as nuvens, né? Que é o contemplativo do pensamento que às vezes fica nefelibata, que é perdido nas nuvens, né? E aí está a demarcação do direito achado na Aliás, já que a gente já está citando Marx, né? Eu lembro de você mencionando isso, que ele quando trouxe a filosofia, ele falava que antigamente, né, assim, grosso modo, os filósofos se ocupavam de interpretar o mundo. O que urge é transformar o mundo. Exatamente. É a famosa 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Né? Exatamente, né? Que ele polemiza com ele. Ludwig Feuerbach, né? Para não confundir com Anselm Feuerbach, que também é alemão, mas era um penalista, né? Então, Lira não teve tempo de construir o projeto que ele esboçou. Ele chegou a escrever um prefácio com o título Direito Achado na Rua, esboçou o prefácio, pretendia construir toda uma espécie de enciclopédia, quer dizer, uma coleção de introdução crítica ao direito nos vários campos, por esse ângulo do direito como manifestação do social, como projeto de sociedade emancipatório, né? E, todavia, a morte prematura dele aos 60 anos, que ano foi? 1986. Impediu que ele consumasse. Eu, como seu orientando no pós-graduação aqui, eu entrei no mestrado exatamente no ano em que ele fazia o manifesto. O manifesto me convocou. Entrei em 78 e concluí em 81 sob a orientação dele. Minha dissertação, depois publicada, para uma crítica da eficácia do direito. Esse direito legal, redutor, né? Não é que o legislado seja em si, ele é na medida em que você o contrapõe às bases de sua legitimação. E aí, no trabalho com o Lira, além do esboço no prefácio e a proposta, nós, eu, ele e alguns alunos,
mas também com a colaboração de Raimundo Faoro, que foi presidente da OAB, de Marilena Chauí, a grande interlocutora filosófica do Roberto Lira, filho, né? Para não confundir com o Roberto Lira, pai, grande professor de direito penal, né? Que foi ministro da Educação no gabinete Brochado da Rocha, o gabinete socialista do parlamentarismo de 61. Com o apoio da Marilena, nós criamos aqui na UNB uma revista que se chamou exatamente Direito e Avesso. Direito e Avesso. Que pretendia ser a demanda filosófico-material de construção do jurídico pela leitura das emergências das subjetividades emancipatórias no social, em face da ideologia que reduz, que encarcera, que estiola, né, que formaliza e que reduz o jurídico às suas expressões conjunturais ou de interesse corporativo ou de qualquer tipo, reduzindo a sua disponibilidade de universalização da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Né? Então, o direito também como instrumento de dominação. Né? Isso. Esse outro direito. Que é o avesso. Que é o avesso, exatamente. Para colocar no seu lugar o direito como expansão, como emancipação, o direito como liberdade, que é a visão, vamos dizer assim, real do jurídico como expectativa de construção da solidariedade. Né? Então, nós formamos a revista Direito e Avesso, chegamos a publicar 3 números, porém a morte do Lira frustrou esse primeiro arranque. Ele disse que a base da discussão para produzir esse material seria a organicidade de uma escola de pensamento, uma escola de pesquisa. Só para a gente situar aí, cronologicamente, que ano foi? 82. 82. A criação da revista Direito e Avesso. 78, a leitura do manifesto. 82, a criação da revista 82, um pouquinho antes, a publicação do que é direito. Né? Então está tudo bem recortadinho. E ele chamou a nova escola jurídica de Nair. Nair, que ele dizia uma dupla referência. A primeira, Nair Pessoa, a professora Nair Bicalho, né, que já se interagia com todos nós a partir da sociologia, discutindo essas questões. E depois ele dizia, porque a Nair é a luminosa, a grande estrela, a mais brilhante da nossa constelação, né? E aí a escola tem que ser esclarecimento, tem que ser iluminação, né? Daí o nome, que é uma espécie de... não é um acróstico, porque as letras estão em Nova Escola Jurídica Brasileira, mas não significa que elas identifiquem diretamente, né? Sim. Com a morte do Lira, eu me vi na disponibilidade, na motivação, vamos dizer assim, na responsabilidade de não deixar essa generosa formulação que ele fez esvanecesse. Então, nessa altura, nós tínhamos também passado pela experiência de redemocratização do país, a luta pela anistia, a luta pela Constituinte, a luta pela libertação da universidade do jugo. A nova república também que está ali naquele meio. E aí aqui na UNB foi eleito e depois nomeado reitor o professor Cristóvão Buarque, que me convidou para ser seu procurador-geral, depois chefe de gabinete. E na discussão de uma universidade que fosse mais inclusiva, mais comprometida, como o projeto de Daci, com a responsabilidade com o social, o diálogo pela extensão universitária com o social, né? E aí os movimentos sociais vieram pedir que nós aqui na UNB realizássemos essa responsabilidade, construindo uma leitura de reconhecimento da legitimidade de suas lutas sociais por dignidade, por cidadania e por direitos. As suas lutas por direitos humanos.
né, e por democracia. E aí nós demos imediatamente duas respostas operativas. A primeira, criar um curso para preparar o social para participar do debate da Constituinte. Fizemos um curso chamado Constituição e Constituinte, Constituinte e Constituição, que a gente editava como um tabloide semanal, que era encartado no jornal Correio Brasiliense aos sábados, e que servia de instrumento para o debate em Brasília sobre temas e sobre o protagonismo dos sujeitos na participação do debate da Constituinte. Desse curso, nós levamos sugestões para o presidente Ulisses Guimarães, naquele processo rico que foi a produção da Constituição de 88. E, em seguida, nós propusemos o curso, sempre pela educação à distância, né? O direito achado na rua. E o primeiro... E lançamos o curso em 1987, por isso os 30 anos, porque no marco da publicação do curso, 87, depois a sequência de distribuição que levou logo no mesmo arranque a edição de 4 volumes, reimpressão, né? Reimpressão do direito... o direito achado na rua. De tal modo que a última reimpressão desse período chamou Introdução Crítica ao Direito. Dessa a gente marca os 30 anos. Né? E aí que hoje estamos celebrando, né? Sim, como registro. Porque também, simultaneamente, a demanda foi se ampliando, e aí aqueles juízes do direito alternativo. A construção teórica, vamos dizer assim, ela começou 10 anos antes, né? Mas aí 10 anos antes. 10 anos no arranque global, sim, né? Onde havia pensamento crítico, onde se lutava por democracia. No Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo. Não é uma coisa solipsista, não é uma coisa voluntarista, né? Então, esse antecedente, claro que tem nuances aí que a gente precisa verificar, mas assim, como marcos, como pilares, como demarcação, né? Esse processo de passado está marcado e justifica porque estamos celebrando 30 anos, porque agora, considerando o lançamento, primeiro em 87, do volume O Direito Achado na Rua. Depois, em 89, a 4ª edição, que é reimpressão, e aí junto com o lançamento do 2º volume, a pedido dos juízes do Rio Grande do Sul, do trabalho, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, que eu organizei com o professor Roberto Aguiar, que já estava conosco aqui na UNB, recém-falecido. Também no final das nossas celebrações, queremos fazer uma homenagem a ele, né? E aí, ao lançar o 2º volume, resolvemos transformar o Direito Achado na Rua, que pretendia ser um volume só, né? Uma espécie de segundo manifesto, né? Em série. Que prossegue até hoje. Exato. Né? Então, agora, em outubro, nós devemos lançar o 9º volume da série, e em dezembro, por ocasião do Seminário Internacional de O Direito Achado na Rua, o 10º volume da série. Né? Então, hoje a gente tem uma série, tem outros produtos, que depois na sequência nós falaremos. Mas a série hoje é composta pelo volume 1, Introdução Crítica ao Direito, volume 2, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, volume 3, Introdução Crítica ao Direito Agrário, volume 4, Introdução Crítica ao Direito à Saúde, volume 5, Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, volume 6, Introdução Crítica ao Derecho a la Salud, uma edição em espanhol, com elementos do volume 4 e novos produtos por causa da continentalização da proposta. Volume 7, Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina. Volume 8, lhe interessa. Comunicação. Introdução Crítica ao Direito à Comunicação que eu tenho e Informação. Muito carinho. Que, aliás, a capa é
logo do nosso programa Sim. com o podcast. Exatamente, né? com o podcast, É. que é o megafone. Está na editora, para sair agora em outubro, o volume 9, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico, e ao final das celebrações, o volume 10, Introdução Crítica ao Direito como Liberdade. Maravilha. Professor José Geraldo, vamos continuar a parte do programa falando do que está acontecendo na contemporaneidade, Muito né? certo. No presente, Isso, né? E que vai ser segundo programa aqui nessa série especial com o professor José Geraldo. Continue nos seguindo, tá bom? Tem mais?